A paz do Senhor a todos, meus queridos e meus amados irmãos internautas. Nesta noite, diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês, que venha ficar registrada na tábua dos seus corações, amém? Que é João, capítulo 3, versículo 16, 17 e o 18, amém? João 3, 16, 17 e 18. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Amém? Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos esse versículo. Esse versículo é um versículo dos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Eu acredito que é o mais, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não que o julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que não crê no unigênito de Deus, que é Jesus, já está julgado, mas aquele que crê, esse não será julgado, porque creu no Filho do unigênito de Deus. Eu quero falar uma coisa para vocês, uma palavra para vocês nessa noite, meus irmãos. O processo da salvação foi muito difícil para as pessoas compreenderem, porque o apóstolo Paulo vai nos falar que a mensagem da cruz é loucura para os homens. E sabemos que lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque o povo estava afastado e destituído da glória de Deus, ou seja, eles carecem e precisam da glória de Deus. Desde que Adão e Eva comeu do fruto do jardim do conhecimento do bem e do mal, aí eles caíram em tentação. Então, para eles poderem retornar ao jardim do Éden, para eles poderem retornar ao paraíso, Deus teve que enviar Jesus. Não havia outro meio de Deus salvar a humanidade. Os anjos queriam descer aqui na terra para pregar o evangelho. Isso tem na Bíblia, né? Mas eu não recordo onde que tem mais isso para procurar. Os anjos queriam descer para pregar o evangelho. Mas anjo não tem misericórdia. Anjo ia falar: aceita Deus ou morre. E muitos iam aceitar Deus por medo, não por amor. Porque hoje nós vamos a Jesus pelo amor, porque Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Deus nos ensinou que devemos amar a Deus. E o povo estava precisando de um Redentor, que esse Redentor era Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. O povo estava longe da presença de Deus. A Bíblia nos fala que quando antes de enviar a Jesus, não tinha um justo sequer aqui nessa terra. Todos falharam, mas sabe de uma coisa, nós somos justificados por Cristo Jesus. Porque a Bíblia nos fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você que não teve um encontro com Deus, se você aceitar Jesus, as coisas velhas se passarão, serão passadas e tudo se faz novo. Às vezes você me fala, mas eu acho que Jesus não me perdoa, porque não importa se você matou, você roubou, fez coisas bárbaras, Jesus, ele te perdoa. Porque Jesus perdoou até mesmo aquela prostituta que foi pega no ato de adultério, que a qual é Maria Madalena, que muitos queriam apedrejar ela, mas Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Então todos tinham pecado e queriam apedrejar aquela mulher, porque eles não entravam no reino de Deus e não deixavam quem queria entrar. Jesus hoje, ele é o nosso advogado. Satanás está nos acusando na presença de Deus, mas ele é nosso advogado. O apóstolo São João vai nos falar no capítulo 2, versículo 1: Filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado para com Deus, que é Cristo, o justo. Se você saiu da presença de Deus por causa de lutas, por causa de provações, e não deu conta de suportar, entrega seu caminho ao Senhor. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque Jesus te ama, meus irmãos. Jesus me ama. Jesus nos fala em João 14:6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, vamos entender a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é uma mensagem muito boa, porque quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse filho que Deus deu para nós foi Jesus, para morrer ao nosso favor. Ele morreu ali na cruz do Calvário, e quando ele morreu, ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E já estava consumada a missão dele, tinha concretizado aqui nessa terra. A missão dele não falhou. E a Bíblia nos fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque nós não tínhamos acesso a Deus. Antes, para nós termos acesso a Deus, nós teríamos que o povo só tinha acesso a Deus, o povo de Israel. Eles tinham que o sumo sacerdote tinha que você levava uma ovelha, um cabrito, um bode, uma novilha para ser sacrificada, conforme a situação financeira da pessoa. Tinha pessoas que levavam um pombinho, mas Jesus ele não agradava de sacrifício.
mas Jesus agradava mesmo no coração quebrantado. Tanto que o salmista Davi vai nos falar no Salmo 51: Senhor, o Senhor não agrada em sacrifício, mas o Senhor agrada em obediência. E nós sabemos que Jesus ele está ao nosso lado. Qualquer hora que você fechar a porta do seu quarto, dobrar os seus joelhos e orar em secreto, Jesus ele vai te ouvir. Eu não sei o problema que você está enfrentando, meu irmão ou minha irmã, mas sabe de uma coisa, Cristo venceu, nós também vamos vencer. Tá aí essas palavras que nós vamos guardar os mandamentos de Jesus, esperar com paciência no Senhor até que Ele venha, porque Jesus ele foi preparar a morada para nós. Lá em João 14, 1, 2, 3, a Bíblia nos fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, porque se não fosse assim eu vos teria dito: vou lhes preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essas moradas que Jesus foi preparar para nós é a mesma morada que está escrita em Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, que ela é 3.000 quilômetros quadrados, para habitar aqueles que vencerem o diabo, aqueles que guardaram o mandamento de Deus, aqueles que está escrito o nome no livro da vida, esses que vão participar da Nova Jerusalém. A Bíblia nos fala que os muros são de ouro e as ruas de cristal. Lá não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter angústia, não vai ter depressão, não vai ter enfermidade. Nós vamos alegrar na presença do Cordeiro. Lá vai ter adoração, vai ter louvor, até a palavra de Deus, que hoje é pregada aqui, neste mundo. A palavra que é a Bíblia não vai ter mais, vai ser só louvor, só adoração, porque sabemos que Cristo vive e nós estamos aí para pregar a mensagem de Deus, pregar as boas novas, o Evangelho de Deus. Tá aí essas palavras, que mais o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração, em nome do Senhor Jesus.